Convido a igreja, os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, a abrirem no livro de Gênesis, capítulo 15. Versículos do 1 ao 11. Fala sobre a promessa de Deus a Abrão, de um filho. Gênesis, capítulo 15. Vamos fazer 3 leituras nesta noite. Primeira Gênesis 15, 1, 11, depois Romanos 4, depois Tiago 2, do 14 a 26. Então vamos ler primeiro Gênesis capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Leamos. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Agora, Romanos capítulo 4, Paulo vai fazer menção deste acontecimento, que Abraão é justificado pela fé. Então vamos ler todo este capítulo, são 25 versículos. Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 25. Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 25, diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado um homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado à justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão.
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 14 a 26. Lemos a justificação pela fé em Abraão e agora a justificação pelas obras em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. O título diz: a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem, e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Espírito Santo para esse momento da exposição da palavra de Deus. Curva a sua fronte e oremos ao Senhor. Pai, que habita na luz inacessível, onde não há sombra nem variação. Nesse momento, nos humilhamos a Ti e Te agradecemos porque podemos ouvir a Tua voz pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que possamos ser fortalecidos e edificados no assunto doutrinário desta noite que ouviremos. Se conosco, nos auxilia e nos abençoa, Senhor Deus, com a Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o nosso documento de fé, o de Heidelberg, no domingo 24, se você abrir, ele trata sobre essa doutrina, sobre a justificação, ou sobre as obras, melhor dizendo, né? Então, domingo, no Catecismo de Heidelberg, resume bem esse assunto doutrinário, tanto de Romanos como de Tiago, que nós lemos nesta noite. Então, a pergunta
62, 63, 64. Dia do Senhor 24, domingo 24 do Catecismo de Heidelberg, diz assim a primeira pergunta. Pergunta 62. Mas, por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte dessa justiça? A resposta é porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Agora, a pergunta 62, pergunta e resposta 62, nos diz assim: se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-la nesta vida e na futura? Então, pergunta 63 se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-la nesta vida e na futura? A resposta é: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça. E a última pergunta, 64, e resposta diz assim: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? A resposta é não, pois é impossível que aqueles que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Então esse é o resumo doutrinário da palavra do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, no sermão passado, nós ouvimos uma pregação aqui sobre a justificação pela fé e não pelas obras. A justificação acontece somente pela fé, mediante a graça de Deus em Cristo. Uma pessoa não pode fazer nada para obter a sua aceitação diante de Deus, a não ser que creia na obra perfeita que Jesus realizou na cruz. Os romanistas, eles entendem que a justificação é uma cooperação entre o homem e Deus. Para eles, o homem se torna salvo pela sua fé e pelas obras praticadas. Isto nós rejeitamos, pois não vemos esse ensinamento da palavra de Deus. Então, mas será que não temos um ensinamento bíblico acerca das obras? Não existe nada disso? O que são as verdadeiras obras diante de Deus? Porque temos a recompensa pelas obras, tanto nesta vida quanto na futura. Os reformados desprezam essa doutrina por causa do romanismo e por causa do arminianismo, que acreditam que o homem pode ser salvo por suas obras? A resposta é não. Não desprezamos. A Bíblia, ela é bastante clara acerca deste ensino das obras. A salvação, nós sabemos, não vem das obras, pois ela não é a causa da nossa salvação. Será este o tema da proclamação da palavra neste dia. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Voltemos a nossa atenção, irmãos, para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Mas antes, ele já vem falando, no capítulo 3, 21, em diante, inspirado pelo Espírito Santo, claro, ele está expondo acerca da justificação pela fé somente, que é realizada somente pela graça de Cristo. Mas este assunto ele não tirou ou inventou da sua cabeça. Se você observar direitinho, a doutrina da justificação, ela não é uma doutrina do Novo Testamento. Ela é uma doutrina ensinada no Antigo Testamento. Pois em Romanos 3, 21, o apóstolo disse: a justiça de Deus, que é testemunhada pela lei, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, e pelos profetas, como assim era chamado o restante da Bíblia no Antigo Testamento. Então é uma clara menção do Antigo Testamento sobre a doutrina da justificação. Acusam de que essa doutrina é nova dos reformadores e que foi uma invenção no século XVI e que só tem no Novo Testamento. Mas aqui Paulo está dizendo que a doutrina da justiça de Deus, que justifica aquele que crê, já vem do Antigo Testamento. E agora, no capítulo 4, ele demonstra a verdade da justificação pela fé, tomando como exemplo a história do patriarca Abrão. E ele cita, tanto ele como Tiago, ele cita Gênesis 15, 6. E não é a primeira vez que o apóstolo usou este método, ele usou também em Gálatas, estamos tendo essa exposição também em outros sermões em Gálatas, na série de Gálatas, que ele pega o exemplo de Abraão para mostrar que ele foi justificado pela fé
e não somente pelas obras, conforme Gálatas 3, versículo 6. Porém, agora, irmãos, Tiago, em sua carta, né, onde nós lemos, capítulo 2, versículo 21 a 23, especificamente, ele também usa o exemplo de Abraão. E até ele cita também Gênesis 15, versículo 6, para falar sobre a justificação pelas obras. Ele escreveu: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Essa é uma pergunta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Espera aí, será que as epístolas estão se contradizendo? Romanos e Tiago? Será que Tiago está ensinando uma salvação pelas obras somente? Dizem que o reformador alemão, Martinho Lutero, certa feita estava na frente de um rio, e quando estava lendo a carta de Tiago, e chegou neste assunto, ele se assustou. E não entendendo, rejeitou essa epístola, e não queria que ela estivesse no cânon do Novo Testamento. Ele chegou a chamar ela de palha e jogou ela dentro do rio. Pois ele pensava que o ensino de Tiago sobre justificação pelas obras era um ensino contrário ao do apóstolo Paulo, sobre a justificação pela fé somente. Ele viu um conflito neste ensino. Mas a resposta está em fazermos a pergunta certa neste assunto. Qual o propósito dos dois autores? Paulo e Tiago. Estes servos de Deus pegaram os mesmos exemplos e falaram sobre o mesmo tema, a justificação. Porém, o enfoque foi diferente. Um enfatizou a fé como ponto de partida, como a causa da salvação. E aí, entre os reformados, sola fide. É só a fé. Só a fé, somente a fé para a salvação. Para ser salvo, só precisamos crer em Cristo. O pecador não precisa apresentar suas obras para ser justificado, pois ela, nesse aspecto, irá condená-lo. Agora, na epístola de Tiago, ele ensinou que os que foram justificados pela fé não vivem mais suas vidas com a fé vazia, com a fé sem frutos. Ou seja, a prova de que fomos justificados pela fé, ela é vista no dia a dia nas obras de obediência praticada pelos cristãos. Por isso se conclui que o homem é justificado pelas obras. É impossível de acontecer sem ter a verdadeira fé. Sem a demonstração dessa fé viva pelas obras para a glória de Deus. Podemos dizer que a fé consequente, a fé que vem após a justificação pela fé, ela é uma demonstração dessa justificação que o Senhor operou. A outra pergunta do nosso documento de fé, o Catecismo de Heidelberg, define bem a ideia bíblica e reformada das boas obras. Ele, lá na pergunta 91, ele faz uma pergunta interessante. Mas o que são as boas obras? Se pergunta, o que são as boas obras? E a resposta, na pergunta 91 em resposta, é somente as que são feitas pela verdadeira fé. Então já tem a fé, verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus. E para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa opinião ou preceitos de homens. Então vemos este ensino aqui no exemplo de Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão, quando Abraão ouviu a promessa, quando ele contou as estrelas do céu, Paulo pega esse Romanos 4 e diz: Abraão creu e foi justificado pela fé. A causa, ele creu. Agora, temos um segundo momento, que Tiago conta que Deus pede a Abraão esse filho da promessa. O único filho. Quando agora Deus lhe pediu o seu único filho, Isaque, o que Abraão fez? Ele ficou parado? Não. Ele ficou estático? Também não. Ele murmurou, ele duvidou, dizendo: Deus agora quer tomar
a minha bênção? A promessa que ele fez agora vai matar? Não. Ele não duvidou. Ele não hesitou prontamente, ele entrou em ação. Nós chamamos de fé obediente, não é? Crendo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Se você depois puder ler Hebreus 11, 17 a 19, Hebreus 11, 17 a 19 diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então Abraão não foi para o Monte Moriá fazer um faz de conta, ele foi para sacrificar o seu único filho. Mas ele foi crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E perceba agora o efeito desta fé, e Tiago diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. É assim que sabemos, de fato, sobre a fé justificadora na vida de Abraão. Tiago ensina que é por causa das obras que podemos enxergar e ver a fé. A fé moveu Abraão para as boas obras, e não o contrário. Não existe ser primeiro justificado pelas obras, para depois ser justificado pela fé. A justificação, irmãos, se nós pudéssemos ilustrar nesta noite, ela é como se fosse uma árvore. A justificação somente pela fé, pensemos na raiz desta árvore. E a justificação pelas obras são os frutos que nascem nesta árvore. Logo, podemos pensar agora, é impossível uma pessoa se dizer que é justificada pela fé se os frutos da obediência não se evidenciam em suas ações. É importante entendermos que as obras não salvam, mas o salvo praticará as boas obras. Porque a sua fé é viva, a sua fé é verdadeira. E é isso que Jesus Cristo falou no Evangelho de João. Se você ler o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai ver o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Permanecer e depois dar fruto. E ele conclui dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Então perceba que toda essa obra, seja a justificação pela fé ou até a justificação pelas obras, é fruto da graça de Deus, é fruto da graça de Cristo. Irmãos, entendemos pela palavra de Deus que não só a nossa fé vem do Senhor, como também as boas obras. Quem está em Cristo tem as duas. Porém, quem não está em Cristo não tem nenhuma. Este ensino leva o verdadeiro crente a ser mais grato, a avaliar sua vida, se está sendo relapso, se está sendo descuidado. E o catecismo usa até a expressão que alguns ficam tão descuidados que podem viver até vida de ímpio. Não pode, então, pensar que já está salvo, então vou viver minha vida de ímpio? E a resposta é não. A palavrinha que aparece lá é possível, é impossível, melhor dizendo, que tais coisas aconteçam. Mas agora, é possível algum crente pensar assim: sou salvo em Cristo e posso viver sem frutificar na obra de Deus. Eu posso. Está lá toda a plantação do Senhor, todas as árvores frutificando, e eu lá no meio de todas, e não dou fruto, mas sou justificado pela fé, sou salvo no Senhor. A pergunta é: como você poderá justificar a sua fé, que você diz ter, se não existem as obras, o fruto do Senhor? Lembra? Tem uma história que Jesus passou para pegar um fruto na figueira e não tinha fruto. O que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira que não tinha frutos. Assim, irmãos, é muito sério. Não viver uma fé obediente é um ataque à doutrina da justificação somente pela fé. É uma contradição. Como você, então, tem frutificado para o reino de Deus? Chegará o grande dia que a nossa fé fala da prestação de contas e de galardão, de recompensas. Mas chegará o grande dia em que todos nós, eu e você, prestaremos conta das nossas obras
ao Senhor. Você comparecerá um dia diante do Supremo Rei, no seu grande tribunal justo, e só você e ele vai prestar conta. Você vai prestar conta a ele. Não serão as obras da irmã. Ah, mas a irmã não fez isso. Você. Ah, mas o irmão B fez assim e viveu assim. É você que comparecerá para prestar conta das suas obras perante ao Senhor. Serão as suas. É por isso que os líderes, os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, sempre estão encorajando, sempre estão chamando os irmãos, a igreja, ao serviço, à comunhão, a frutificar. Mas naquele dia será cobrada a sua responsabilidade de mais ninguém. Então pense, como você comparecerá perante o grande tribunal de Cristo, o justo juiz? Qualquer tribunal desse do mundo, até o nosso brasileiro, é nada diante desse grande tribunal que nós vamos comparecer. Então precisamos avaliar nossa vida. E a pergunta 64 traz uma preocupação válida para pensarmos mais sobre isso. Diz assim a pergunta: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Porque acusa os reformados disso. Ah, os reformados creem na doutrina da salvação, do calvinismo, salva uma vez, salva para sempre, cruzam os braços, não fazem nada. Por isso que a igreja é vazia e não cresce. Porque são descuidados e vivem vidas ímpias. Porque acreditam, já estou eleito, então não preciso fazer mais nada. Qual é a resposta aqui do 64? Não. Não, não é isso. Isso é mentira de Satanás. Isso não é doutrina da palavra de Deus. É impossível, e grave essa palavra, é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Uma coisa está ligada automaticamente, meus amados irmãos, com outra. Viver uma vida de forma descuidada com relação às coisas de Deus e ao seu reino não é uma atitude de quem foi enxertado na videira que é Cristo. Afinal, todos os servos de Cristo que estão enxertados nele reconhecem que são fracos, reconhecem que precisam do Salvador, são humildes, se colocam debaixo do seu cetro e vivem para a glória de Deus. Às vezes com fraquezas, mas depende do Senhor. Então preste atenção nessa expressão. É impossível. Os que estão enxertados em Cristo irão produzir frutos de gratidão. Eles louvam a Deus porque estão enxertados em Cristo. São gratos a Deus. Eles amam a leitura da palavra do seu Senhor porque estão enxertados em Cristo. Eles amam a Deus. Eles amam orar porque a oração é a parte mais importante da nossa gratidão. Porque estão enxertados em Cristo. Eles amam seus irmãos porque estão enxertados em Cristo. A fé desse crente, é uma fé viva, não é uma fé morta. E, consequentemente, ele quer fazer sempre a vontade do seu Senhor. Na ordem de prioridade da sua vida, a agenda primeira está as coisas de Deus. Os pensamentos da semana primeiro estão as coisas do Senhor. Ele dorme e pensa no Senhor, ele acorda, pensa no Senhor. Isso não é fanatismo. Isso é dependência. Isso é estar enxertado em Cristo. É uma fé viva que quer viver neste mundo, depois de ressuscitado em Cristo, para a glória de Deus. Por outro lado, é claro, se não produz frutos, é porque não está em Cristo. É muito simples o Evangelho. Não faz arrudeios. Se vive uma vida ímpia, não é cristão, não nasceu de novo, não foi regenerado, não teve o coração transformado pelo poder do Evangelho, mas pratica obras que são das trevas. E as obras das trevas, quem pratica tem como pai o diabo. Uma árvore má produzirá maus frutos, mas uma árvore
que tem as suas raízes em Cristo, é uma boa árvore. E esta árvore, pela graça de Deus, irá produzir bons frutos. Mas possa ser que alguns pensem, ou você possa pensar, mas eu já produzi bons frutos. E eu posso produzir bons frutos no passado. Faz muitos anos que a minha vida está uma água parada. E água parada cria mosquito, né? Mas, irmãos, e agora a sua árvore não produz como antes? Então podemos perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que será que aconteceu? Quando olhamos para a área da agricultura, o que é que leva uma árvore a definhar? Fazendo essa analogia e trazendo para lições espirituais, podemos dizer, falta adubo, falta irrigação, falta arrancar ervas daninhas que vão crescendo e vai sufocando, precisa arrancar, capinar. O tronco às vezes vai criando mofo, precisa tirar o mofo. Por isso que o cristão tem que ser vigilante quanto à sua vida devocional e cristã com o Senhor. Será que não é falta de adubo da palavra de Deus? Irrigação da palavra? De estar arrancando hábitos pecaminosos que sempre são os mesmos e nunca mudam? E essas ervas vão crescendo e vai criando mofo, e você vai mofando. Vai definhando espiritualmente. Vai ficando muito magro. Então, faça hoje perante Deus uma autoavaliação e um autoexame. E pense, eu preciso mudar. Eu preciso da graça. Eu preciso voltar como era antes. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Então, para isso, você precisa se humilhar. E o homem não gosta de se humilhar. É necessário pedir a Deus que renove a sua aliança com você. E reavive a sua fé. Traga avivamento para o seu coração e faça o seu coração queimar e arder pelas coisas de Deus. Não tem outra palavra, irmãos. Palavra dos profetas, palavra de João Batista, palavra de Jesus Cristo, palavra dos apóstolos, sempre foi nesses contextos. Arrependa-se. Arrependimento é mudança de mente e de atitude. Estava caminhando no caminho, dei meia volta. Estou voltando mais para o Senhor e crescendo na graça do Senhor. Então, arrependimento de verdade. E não esses arrependimentos costumeiros. Certo pastor disse, devemos nos arrepender dos nossos arrependimentos. Mas nesta noite, a palavra de Deus, e o próprio Deus, pela sua palavra, nos chama, neste autoexame, a nos humilharmos, a confessar de verdade as nossas fraquezas, a nos arrepender, a converter-se e mudar de vida perante o seu Senhor. Agora, se você quiser continuar endurecido, seguindo esta rota, saiba que o final será colisão. Você comparecerá perante o justo juiz, Cristo. E Tiago diz que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos. Com a régua que você está medindo, você será medido. Tiago 2,13, Mateus 7,2. Assim, o ensinamento bíblico da justificação pela fé e a justificação pelas obras não se contradizem, não se divorciam, não se separam, mas se complementam. Paulo enfatiza o único ponto de partida para a salvação em Cristo. E Tiago enfatiza a consequência dos que foram salvos por Cristo. Se as obras dos homens fossem para a salvação, eles se exaltariam, estufariam o peito e diriam: a glória da salvação está dividida entre mim e Deus. Pois eu sigo o evangelho do meu coração. É perigoso, porque o nosso coração, segundo Jeremias 17:9, é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então não pensa que qualquer pensamento que surge na tua mente, no coração, e é assim você... Precisamos de salvação fora de nós.
Precisamos da palavra de Deus para nós. Precisamos ser confrontados com a palavra, com nós mesmos. Então esta não é a verdadeira fé, nem as obras perante Deus, porque segue o coração. O verdadeiro evangelho humilha o pecador. Ele não consegue cumprir a perfeita lei de Deus. Então só nos resta um caminho para a nossa salvação. Qual? A maravilhosa graça do Senhor, o favor imerecido, alguém que foi mais obediente do que nós, alguém que sofreu a penalidade da lei por nós. Efésios 2 nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. É o tema do sermão. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então quer dizer que não só a fé, mas as obras Deus preparou. Quer dizer que todas as nossas obras são imperfeitas e corrompidas? Sim, são. Elas não têm nenhum mérito diante de Deus, se não estiverem em Cristo. Porém, pela sua infinita graça, tanto aqui como na vida futura, nós ainda receberemos recompensas. Mas ainda continua sendo a obra da graça do Senhor. E para os crentes, aquele tribunal não será um dia de tristeza, nem derramar de lágrimas, nem pranto, nem ranger de dentes. Para aqueles que confiam na graça soberana e maravilhosa de Cristo, será um dia de muito gozo, de muita alegria, porque receberemos o galardão do nosso Senhor como fruto da graça que operou em nossas vidas. Filipenses 2,13 nos diz, é Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é dele, é por ele, é para ele todas as coisas. Então descanse a sua fé na obra obediente de Jesus Cristo. Descanse nisso. É na obra obediente de Jesus que nossas dúvidas, que nossas incertezas terminam. É na obra dele que temos esperança. É na obra de Cristo que podemos encontrar consolo e encorajamento para a nossa vida cristã cada dia. Portanto, meus amados irmãos, onde está a glória da sua salvação? Não é nas suas obras. A resposta é na obra perfeita de Cristo Jesus em nosso lugar. Então viva a partir de hoje diferentemente. Viva mais para Jesus. Seu Jesus que venceu o pecado. Seu Jesus que venceu o mundo. Seu Jesus que venceu o diabo. E fez você mais que vencedor. E você pode dizer não. E você pode vencer. Você pode vencer o pecado. E pode vencer a você mesmo. Abandone a sua má companhia. E tenha um Salvador ao seu lado. Como sempre cantamos, quero o Salvador comigo. Ao meu lado sempre está. Sozinho, minha irmã, meu irmão, você não vai conseguir. Você vai tropeçar em seus próprios pés. Hoje somos chamados pelo Senhor a viver cada dia a nossa vida frutificando em gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para você e para a nossa fé. E sempre que você servir, termine sempre dizendo o seguinte, bem claro na sua mente. Tudo que eu fiz era o meu dever. É por gratidão. E sou servo inútil. Fizemos sempre, mas sempre seremos servos inúteis, conforme Lucas 17:10. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa cada vez mais, todos nós, crescermos nessa justificação que nós temos pela fé, já temos ela, e que ela possa ser evidenciada pela vida de gratidão às obras. Amém. Amém.